Oi, 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 pessoal do YouTube. Eu trazer aqui mais um vídeo para o canal. Um vídeo de suma importância para todos, de suma importância para todos. Um vídeo de alerta, um vídeo de atenção, de suma atenção e de suma importância para todos aqueles que estão pensando em se transicionar, em fazer transição. Agora, nesses anos, agora no tempo que vivemos, em 2025. Eu sou ex-trans e quando eu me transicionei, nos anos de 80 para 90, não existia esse veneno que eu apliquei em mim. Quer dizer, só existia este veneno que eu apliquei em mim. Não existia outra forma de silicone. Bem, esse assunto de suma importância que eu quero trazer aqui é falar sobre o silicone industrial. Silicone industrial é um veneno. Silicone industrial é uma bomba relógio. É uma sentença de morte. Silicone industrial é uma sentença de morte. Se não te matar ali no momento em que você está fazendo a aplicação do silicone, e não te matar com alguns meses, o teu corpo não rejeitar aquele silicone, você vai viver um bom tempo com aquele silicone. Só que lá na frente, ele vai se apresentar como tua sentença de morte. Então, é esse o assunto que eu venho trazer aqui para vocês. Naquela época, anos 80, anos 90, não existia, era muito difícil silicone, outro tipo de silicone, para ser aplicado no corpo como estética. Era complicado, naquela época não tinha muito. Naquela época, mais fácil para quem estava se transicionando naquela época, era mais fácil recorrer ao silicone injetável, porque estava em auge, estava no auge. Todo mundo estava querendo aquele silicone. Aquele silicone, as pessoas que estavam se transicionando iam para a Itália, e chegava na Itália, se bombava e vinha de lá para cá toda bombada. Vinha para cá com aquele corpo de mulher, todo redondo, bonito, aqueles peitão, aquele bundão, e vinha com um corpo totalmente feminino, totalmente de mulher. E as daqui do Brasil ficavam admiradas com aquilo e queria logo aquilo ali, porque todo mundo que está se transicionando, eu falo porque sei disso, quer uma transformação rápida, quer ver logo o seu resultado, quer ficar feminino, quer ficar parecendo logo uma mulher. E aquela ansiedade, aquele anseio, aquela ansiedade, né, não deixa a gente pensar nas consequências e não deixa a gente pensar no que pode acontecer. Mas naquela época não se falava muito sobre as consequências do silicone industrial. Naquela época não se falava muito. A gente até ouvia falar, como no dia mesmo que eu fui bombar o meu corpo, eu soube que uma das trans que tinha se bombado, tinha falecido, né? Bombou de manhã e faleceu à noite. E tinha mais duas para bombar na minha frente. Só que eu não fiquei com medo, eu estava com tanta vontade, eu estava com tanta... com a cabeça tão virada para aquilo, para aquele resultado, para o que eu queria, naquela época, novo, né, muito novo, e na vivência do mundo, na vivência daqueles pensamentos que era bom que todo adolescente, toda pessoa que tivesse essa idade pudesse parar para pensar
e analisar primeiro, mas não. Quando a gente está nessa idade, a gente pensa que a gente é de ferro, que a gente não morre e que a gente vai viver tudo e não pensa nas consequências. A gente só quer o agora e o hoje e o agora. Quando a gente está nessa idade, a gente só pensa nisso. Então, eu estava assim, minha cabeça estava assim, eu não pensei. E ali aquelas duas pessoas bombaram e chegou a minha hora de bombar, já era umas 4 horas da tarde, eu me lembro. E eu fui. Era no fundo de quintal, né? Não tinha nada de asepsia, não era uma clínica, não. Era simplesmente um quarto, uma cama com lençol forrado, né? Uma bancazinha de cadeira no pé da cama, né? Com aqueles objetos, né? Aquele silicone, as agulhas, né? Aquelas coisas ali. E eu me deitei ali, né? Para fazer o procedimento. Então eu comecei o procedimento, né? Comecei o procedimento daquele silicone. Até porque eu estava com tanta pressa para me transformar e não pensar na consequência que ia me causar, com tanta pressa de estar aparecendo, né, de parecer realmente uma mulher, ficar a aparência total de uma mulher. Por quê? Porque naquela época eu trabalhava com salão, eu tinha salão em São Paulo, e eu trabalhava com salão, né, eu tinha muitos clientes. E comecei a me hormonizar na transição, né, no início da transição, comecei a me hormonizar. E a gente sabe que os efeitos dos hormônios são pouco, devagar, quer dizer, é lento, né? A pessoa vai se transformando em um andrógeno, para ir, né, fazendo aquela transição, né? Um efeito andrógeno. A voz vai mudando, aquela voz vai ficando esquisita, o rosto vai ficando esquisito. Então todo mundo vai percebendo, né, que vai percebendo coisas estranhas acontecendo em você. E não é bonito, porque a transição não é bonita. E naquela época era muito difícil a pessoa assumir uma decisão dessa. Por quê? Porque era muito preconceito. Se hoje ainda tem preconceito hoje, imagina nos anos 80, o preconceito que era, né? Imagina nos anos 80, o preconceito que era. Então, e aí eu tomei uma decisão, porque eu não queria ser visto, como eu tinha muitas clientes, né, de alta sociedade, pessoas de bem, né, pessoas. E eu tinha muito cliente, e eu não queria dar um choque nos clientes, né? Então eu fui e decidi ficar em casa, deixar os funcionários no salão, trabalhando no salão, e ficar em casa um tempo enquanto eu me transicionava, para ficar pelo menos com a aparência feminina. E ali eu deixei os funcionários no salão e comecei a transição. Conversei com alguns médicos, né, amigos meus, clientes de salão, que procurei saber por telefone, procurei saber no salão o que eu poderia tomar, né, para me transicionar rápido, sem muita demora. E ali eles foram e me passaram alguns hormônios de estrogênios, hormônios femininos puros, aqueles hormônios puros, sem ser aquele que geralmente todo mundo usa, né, aqueles hormônios que todo mundo toma quando está se transicionando, né? Que é o decadronal,
decadronal, aqueles hormônios que toma para gravidez, aqueles hormônios que bota num adesivo. Não eram esses hormônios. Eles me indicaram hormônios diretamente, o próprio hormônio, né, que é estrogênio, que é os outros hormônios, que agora eu esqueci o nome. Eu sei que eram umas 3 a 4 injeções que eu tomava por semana de hormônios puro mesmo, cada hormônio é especificado para aquilo, né? Bloqueador de próstata, tudo, eu tomei aquele bloqueador de próstata, bloquear a próstata para não produzir o testosterona. Então a minha transição foi muito rápido. Dentro de 6 meses eu já estava totalmente feminina. Dentro de 6 meses eu já tinha peito grande de hormônio, eu já tinha cabelo batendo nos ombros, eu já estava totalmente feminina. Tanto que eu voltei para o salão, com 2 meses eu já voltei para o salão, coloquei minha sala em cima, porque meu salão era 5 andar, coloquei a minha sala em cima e comecei a atender só alguns clientes, até eu completar a transição completa. E eu comecei a atender alguns clientes que me entendiam, porque nem todos entendem, né? Principalmente naquela época. E a gente ouvia muitos conselhos. Então, foi assim. Mas eu queria logo, eu queria rápido, porque eu trabalhava e eu precisava, e eu queria ficar logo totalmente uma mulher. Então, conversando com algumas amigas da Itália, que já tinha se bombado, ela me apresentou uma bombadeira em Salvador, ou em São Paulo. E aí eu fui para essa bombadeira em Salvador. Aí eu vim para essa bombadeira em Salvador. E ali em Salvador eu conheci essa bombadeira. Foi uma clínica, como eu já falei aí, não era praticamente uma clínica, né? Era aquela coisa simples. E ali, para andar rápido o vídeo, eu já me coloquei ali, me posicionei, e aquela bombadeira começou a me aplicar. Aplicou, furou, né? Colocou 5 injeções em cada lado, marcando cada lado das minhas nádegas, do glúteo, né? Aí colocou as 5 agulhas em cada local onde ela tinha decidido aplicar o silicone, injetar o silicone. E ali, sem anestesia, sem nada, colocou. E ali ela pegava o silicone na injeçãozinha, na seringa, puxava o silicone, enrolava na agulha que já estava no local que ela tinha determinado, a agulha enfiada, e ali ela ia e aplicava aquele óleo. Aquilo queimava, irmão, doía, era uma dor, rasgando o corpo, rasgando por dentro minha carne. Mas eu queria aquilo. E ali ela foi fazendo todo o procedimento. Eu sei que coloquei 2 litros em cada lado. E um copo nos quadril. Um copo no quadril, outro copo no quadril e na virilha. E uma seringa na virilha. Isso foi 10 ml na virilha. Foi colocado para fechar a perna. E aí, no meio desse procedimento, eu cheguei a desmaiar. Ela colocou éter no meu nariz, eu acordei, né? Acordei, tomei um copo de leite e ela continuou o procedimento. Terminou o procedimento, fui para casa. Fiquei 15 dias de bunda para cima, dormindo só de buço, né? Sem poder me levantar, ia no vaso com muito sacrifício. E passei 15 dias assim, no sofrimento, não senti dor, o silicone não rejeitou, quer dizer, meu corpo não rejeitou o silicone, não senti dor nenhuma, a não ser aquela vazava um pouquinho, porque foi colado com Superbone, colocava um algodão, era Superbone em cima do buraco e um algodão. E às vezes ficava vazando, era a única coisa que me incomodou durante os 15 dias, mas era muita pouca coisa. Depois passou, fechou aquele buraquinho ali, pronto.
E eu fiquei, irmãos, todo esse tempo, como trans, fiquei com esse silicone no corpo. Fiquei muitos anos com esse silicone no corpo, né? E em 2000 eu fiz a destransição. Em 2000 eu fiz a destransição. Fiquei uns 15 anos por aí. Uns 15 anos eu fiquei. Foi 80 eu vim destransicionar em 99 para 2000. Então eu devo ter ficado uns 15 anos, mais ou menos. 15 a 16, 17 anos. Eu sou muito ruim de data. Vocês me perdoam porque eu sou ruim mesmo de data. Mas foi por aí. Foi uns 15 anos, 16 anos que eu fiquei como trans. E aí, eu me destransicionei em 2000. E tirei o silicone dos seios, do peito, né? Seios não, porque o homem não tem seio, o homem tem peito. E daí eu tirei o silicone do peito, graças a Deus, e convivi durante 25 anos, hoje está fazendo 25 anos, que eu convivo com esse silicone industrial dentro do corpo. Já tentei tirar, mas é muito caro, muito arriscado também. E aí me bate quando eu tenho uns 3 anos que eu tentei retirar do quadril, mas não consegui retirar do quadril, foi muito pouca coisa, não consegui tirar. Médicos aqui no lugar que eu moro, não tem médicos especificados para que lide, que mexa, né, que é especificado nesse procedimento de silicone industrial. Eu tenho que sair para fora. Então tudo ficou mais difícil. Mas eu não sentia nada. Eu vim começar a sentir esse silicone 3 anos atrás, que eu comecei a sentir no glúteo, umas dores. E eu já sabia que era por causa do silicone. Eu já tinha ciência disso. E eu falei, vai começar a me prejudicar. E eu nunca procurei pesquisar sobre nada, nunca procurei até ontem, até 3 dias, 4 dias atrás, eu nunca tinha me atentado a pesquisar o que causa na realidade e como fica e o que é o silicone industrial dentro do corpo humano. Eu vim cair a ficha ontem, que eu entrei no YouTube e comecei a pesquisar realmente, porque agora eu estou sentindo, eu estou sofrendo muito, né? Então 20 anos eu passei sem sentir nada, 25 anos eu passei, né? 24 anos eu comecei a sentir já 3 anos atrás, então quer dizer que 22 anos eu comecei a sentir. E aí fui levando, era muito pouca coisa, sinal muito pouco, aquelas dorzinhas muito pouca, e não sentia nada. Só que agora começou, né, a piorar a situação. Comecei a sentir muitas dores, comecei a sentir ele descer para as pernas, correr para as pernas, para as coxas, né, porque eu não apliquei na coxa, eu apliquei no quadril em cima. Mas do quadril em cima, ele sabe que quando o silicone ele é aplicado, ele espalha pelo corpo. Então ele já estava espalhado e eu não sabia, entendeu? Então o que acontece? Agora eu comecei a sentir ele descer pelas pernas, onde eu sinto muita dor hoje. Eu sinto muita dor. Nos joelhos, desceu para os joelhos, estou com os joelhos muito grossos, né, inchados. Os joelhos meus estão inchados. Estou praticamente sem andar, estou andando muito devagar, muita dor para dormir, porque eu não consigo encostar o joelho no chão, porque no colchão da cama, porque queima. Então, eu estou se eu não tivesse com Jesus, se eu não tivesse Jesus, eu creio que do jeito que eu não aguento dor, acontece até de pensar outras coisas, em dar cabo, né, de acabar com essas dores. Mas eu tenho Jesus hoje e eu clamo a Deus e peço a Deus que passa comigo. E Deus está passando comigo. Eu só estou dando essa alerta para muitos que estão querendo se transicionar e colocar esse veneno no corpo. Não coloque, não faça isso, não coloque, não assine a sua sentença de morte.
Não assine, porque você colocando o silicone industrial no corpo, você está assinando a sua sentença de morte. Você não vai saber a hora que isso vai estourar, com 2 anos, 3 anos, 4 anos. Se você não morreu na hora da aplicação, então a qualquer momento, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, tem muitos que vai até 20 anos como eu, né? Até 20 anos estou aqui, né, com esse silicone. Mas tem muitos que não chega, 2, 3, 4 anos já aparecem as complicações, né? Vai muito do organismo da pessoa. Então, hoje, a minha situação é essa. A minha situação é que eu tô com esse silicone nas nádegas, nos glúteos, né? Não tá com aquela coisa, não tô com aquela coisa roxa, necrosada, não. Graças a Deus, não. No momento, eu estou sentindo agora muitas dores, sinto dores nas nádegas, né? Que inflama, está inflamando, o silicone está inflamando, e eu sinto dores nas nádegas, sinto dores nas coxas, minhas coxas ficam parecendo uma geleia, tá? Caiu, né, aquele formato da coxa, e ele está feito uma geleia, mole, feito uma geleia. Os joelhos, e eu estou vendo que está descendo para as pernas, né, para as pernas, para a panturrilha e para o tornozelo. Isso está acontecendo tudo aos poucos. Cada dia mais, cada dia eu vejo algo acontecendo diferente no corpo. Uma dor no canto, no outro dia uma dor no outro canto, no outro dia uma dor no outro canto. E aí procurei os médicos aqui, os médicos eles me encaminham para Rio, para São Paulo, para médicos especializados em silicone industrial. Eles não se habilitam a isso. A única coisa que eles me passaram para desinflamar o silicone é o Decadron. É a única medicação que desinflama o Decadron. É o Decadron que desinflama o silicone injetável, o silicone industrial. Mas eu tomo outras medicações também, que é para circulação de sangue, que eles passaram para mim, circulação da veia, né? Tomo outra medicação, que é um anti-inflamatório também, o nome do remédio tá lá aqui a caixa. É um outro anti-inflamatório. Mas o anti-inflamatório mesmo, que desinflama o silicone, o industrial, que desinflama o silicone, é o Decadron. Quando a gente está doendo muito, aí você toma e é isso que está dando, eu tomo, é o que está dando um alívio nas dores, né? Mas inflama novamente, volta a inflamar novamente. Então eu estou passando por esse processo. Estou passando por esse processo agora, nesse momento, né? Com muitos projetos, fiz 60 anos agora, né? Com muitos projetos, numa construção nova, que eu estou aqui na minha casa, nessa casa nova, né? Com novos sonhos, novos projetos, e aí me ocorre justamente esse problema a qual agora eu não estou podendo nem praticamente andar, né? E estou orando muito, estou pedindo a Deus, né, que me dê força, que abra portas. A cirurgia é muito cara, cirurgia para tirar mexer com essas coisas de cirurgia de silicone, isso é muito caro, né, de 50 a 60 mil reais, então é muito dinheiro. Do peito eu consegui tirar, foi Deus quem me deu, eu conto aí nos outros vídeos aí no meu canal, né? Eu ganhei a cirurgia lá em Campinas, São Paulo, né? Ganhei a cirurgia da retirada do silicone do peito. Então no peito eu não tenho silicone, a não ser alguns que correu para cá, porque espalha, né? Por mais que a gente bote aquele pau aqui no meio, que elas colocam aquele pau aqui no meio para não ultrapassar, mas não tem jeito, ele acaba passando e ultrapassando, né? Então esse que passa aqui para cá, eu ainda tenho, se eu coçar muito aqui, se eu coçar, queima, arde. Então eu sei que por aqui eu tenho um pouco de silicone por aqui, né? Mas até agora, graças a Deus, é muito pouco, então não me fez mal, Espero em Deus que não faça. Mas eu estou passando por isso.
É um processo que do silicone que eu estou passando agora, que está descendo para minhas pernas. Está descendo das pernas, eu olho, meu glúteo era muito duro, igual a pedra, que era o silicone. Mas amoleceu, tá mole, tá como se fosse mesmo um líquido, tá mole, mas tá todo ainda no glúteo, né? E eu sento e eu vejo que ele espalha na perna, nas coxas ele espalha também, né? Então eu sinto que está descendo. Não tá nada assim vermelho, não tá nada roxo, não chegou nada desse ponto. E eu creio e eu peço a Deus que não chegue. Eu só sinto ele descendo e muitas dores que eu sinto. Estou passando esse processo. Então, o que eu quero dizer, alertar as pessoas que estão pensando em fazer essa transição, gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Não coloque esse veneno no seu corpo. Não assine a sua sentença de morte, porque colocar silicone industrial é assinar uma sentença de morte. A qualquer hora, a qualquer tempo, você pode ter sérios problemas com o silicone industrial. Então, é isso que eu venho dizer para vocês. Não aplique, não coloque. Vocês, apesar de eu ser cristão hoje, eu sei como é que é passar o que vocês estão passando, porque eu passei, né? Não adianta conselhos, não adianta falar de religião, não adianta falar de Deus, não adianta falar. Às vezes as pessoas falam, é a religião que tira, que faz o homem mudar de ideia, de ser trans, é a religião. A religião, simplesmente, ela abre os nossos olhos para o nosso pecado. É a única coisa que a religião faz. É a única coisa que a Bíblia faz é isso. É abrir os nossos olhos, o Espírito Santo falar no nosso ouvido e nos convencer do nosso pecado. Convencer que nós estamos vivendo no pecado. A religião, ela não faz você mudar de ideia. Não faz você mudar de pensar que é o que você acha que é. Não. A Bíblia, a religião, o Espírito Santo de Deus, ela convence você da vida que você está vivendo, da vida que estamos vivendo, da vida do erro, da vida do pecado. Foi o que aconteceu comigo. Eu vivia no auge da beleza, no auge das boates, da noitada, da beleza física feminina. E o que aconteceu? O Espírito Santo me convenceu a viver, a saber que estava vivendo uma vida errada. Foi quando eu decidi aceitar a Jesus e viver uma vida em Cristo. Mas aí já tinha feito isso. E hoje, quem está passando comigo, junto dessas dores, eu chorando em lágrimas, é o Senhor Jesus. Porque se não fosse Jesus comigo, eu creio que estava muito mais difícil para mim. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do que eu era antigamente. Então vocês veem isso aqui e eu vou colocar para vocês. Ok? enxergavam ver além. Tu és o médico dos médicos, Deus forte, poderoso. Opera em minha vida, Senhor, Deus de milagres.
Amém, irmãos. Então é isso aí que eu deixo para vocês hoje. É isso aí que eu deixo para vocês. Amém? Que todos fiquem na paz do Senhor Jesus e pensem muito bem em tudo que vocês estão fazendo, se vocês querem colocar esse veneno no corpo de vocês.